Pode dar seguimento. Hã? Pode ler. Amém? Eu não vi o sinal, tá bom? 70 semanas, título do escrito a continuação. Mas con la multiplicación del tiempo del jubileo, hablando en tiempo de hombre, multiplicando la totalidad de las semanas de Daniel, 70 por 7, tenemos el resultado de la suma 490. Así completándose el misterio en 500, agregados 10. Como suma de Dios, esto por ser cumplidos el tiempo jubilar multiplicados por 10. Tiempo y espacio en el recorrido de todas las semanas reveladas por Daniel como cumplimiento de los tiempos de Dios en su propósito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que así como ten un jubileo descrito na Bíblia, ensinado na Bíblia, expressado na Bíblia, dito por Deus para todo o seu povo e para nós, de um tempo de jubileu, que significa 49 anos mais um, que dá 50, aqui também contando como um tempo multiplicado de anos, como um jubileu, contando as 70 semanas, esse tempo das 70 semanas, multiplicando essas 70 semanas por 7, que é uma numeração, um tempo de Deus, temos um resultado de 490 ou 490 anos, assim cumprindo-se o mistério em 500. Aqui como suma só, né? Como suma de Deus. Isto para ser cumprido o tempo jubilar multiplicado por Deus. Então, se essas semanas são multiplicadas por 7, né, dá um tempo jubilar de Deus de 500 anos ou 500 tempos de Deus. É por dizer assim, do tempo total dessas 70 semanas é um tempo jubilar ou de jubileu de Deus. Pode ler essa parte aí, só esse pedacinho, meu irmão? Mas com a multiplicação do tempo do jubileu, falando no tempo do homem, podemos multiplicar a totalidade das semanas de Daniel, 70 por 7. Chegaremos ao resultado de 490, assim, completando-se o mistério em 500, ao agregar 10, como uma soma de Deus. Isto para ser cumprido o tempo jubilar, multiplicados por 10. Tempo e espaço no decorrer de todas as semanas reveladas por Daniel, como cumprimento dos tempos de Deus em seu propósito. Aqui está falando que esse tempo das 70 semanas também é um tempo multiplicado por Deus, que também é um tempo jubilar, de jubileu multiplicado. E em vez de agregar a 49 anos um ano, lhe agregamos 10, né? Porque se multiplicou várias vezes até chegar a um tempo conclusivo de Deus. Ahí sigo leyendo. Por ser los acontecimientos en el tiempo de jubileo mesiánico, en las 7 semanas de Daniel, 49 semanas más 1, comprendemos un tiempo establecido de espera al cumplimiento de todas las obras y sucesos en profecía, acontecimientos en el mundo que ocurrieron a partir de la entrega de las revelaciones a Daniel por el Espíritu Santo hasta el Mesías. Periodo no exacto al hombre, más días en años contados en el tiempo de Dios. ¿Puede leer? Por serem os acontecimentos no tempo do jubileu e messiânico nas 7 semanas de Daniel, 49 semanas mais 1, compreendemos um tempo estabelecido de espera para o cumprimento de todas as obras e acontecimentos na profecia, acontecimentos no mundo que ocorreram a partir da entrega das revelações a Daniel pelo Espírito Santo, até o Messias, período não exato ao homem, em dias e anos, mas contados no tempo de Deus. E para entendermos este tipo de contagem de tempos e realizações de Deus aos homens, veremos a palavra
continuação escrita aqui, quando Deus multiplicou os pães a o povo de Israel quando ele esteve na terra. Así también el Señor nos enseña en la Biblia la multiplicación de los panes que, abre aspas, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Marcos 8, 19, 20. Pode ler, meu irmão. Assim também o Senhor nos ensina na Bíblia, na multiplicação dos pães, que, conforme lido em Marcos 8, 19 e 20, de quando partiu os 5 pães para os 5,000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4,000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Aqui temos grandes profecias reveladas. ¿Por quê? Porque a multiplicação nos ensina quando Deus multiplicou a sua palavra, a sua salvação, nas suas misericórdias no meio do povo de Israel e do mundo, no meio dos gentios. Porque não significa somente a multiplicação dos pães, a multiplicação do pão que alimenta o corpo, mas sim a multiplicação do pão, significando a palavra de Deus que se multiplicou através do tempo, né? O jubilar, através desses 2 milênios, né? Se multiplicou entre os povos e centenas de milhares de bilhões de seres humanos escutaram a palavra de Deus e muitos têm sido alimentados por essa palavra e estão na salvação e outros esperam salvação, né? Então, por isso é muito importante. E esses 7 pães é uma multiplicação em Deus. Estamos multiplicando 7, né? Por aquele tempo jubilar, para que assim dê essa cifra, aquele resultado de tempo de Deus, multiplicando-se a salvação entre os homens. Então, aí sigo lendo. 5,000 foram a multiplicação de 5 panes. E aí eu escrevo ali, né, a operação matemática. 5 foi multiplicação em milhares. 5 significando la conversión de los gentiles entre el tiempo de la gracia hasta el fin. Los cestos que sobraron fueron 12, como los 12 apóstolos. Y también los 12 tribus de Israel, o las 12 puertas de la gloriosa y futura ciudad de Israel, como el tiempo de un año lunar en sus meses, que también son 12, que son 12. Esto significa el legado de Dios en el apostolado del Evangelio y herencia de Israel. 5 se multiplicaron en 5,000 por el poder y misericordia de Jesús para alimentar la multitud con hambre. Los 12 cestos que sobraron mostraron el milagro de la multiplicación del alimento más allá de la necesidad fisiológica, mostrando así que estos mismos panes y cestos llenos significan la multiplicación de la salvación de toda la humanidad por los siglos presentes y venideros, hasta la vuelta del Salvador y Todopoderoso Señor de la gloria. 7 panes entre 4,000, tiempo, altura, profundidad y extensión de la medida perfecta de Dios. Son 4. Así, con estas revelaciones comprendemos las significaciones de las medidas de Dios, multiplicadas en números y exactas en su sabiduría. También representan los puntos cardinales por las 4 esquinas de Dios. Amén. Puede leer. Os tempos e realizações de Deus na multiplicação. Assim também o Senhor nos ensina... esse aqui eu já li, perdão. Então, seguindo o parágrafo seguinte. 5,000 foram a multiplicação dos 5 pães.
5 vezes 1000. 5 foram as multiplicações, 5 foram multiplicações em milhares, significando a conversão dos gentios entre o tempo da graça até o fim. Os cestos que sobraram foram 12, como os 12 apóstolos, ou também as 12 tribos de Israel, as 12 portas da glória e futura cidade de Israel, como o tempo de um ano lunar em seus meses, que são 12. Isso significa o legado de Deus no apostolado do Evangelho e herança de Israel. 5 se multiplicaram em 5.000, pelo poder e misericórdia de Jesus para alimentar a multidão com fome. Os 12 cestos que sobraram mostram o milagre da multiplicação do alimento, mas além da necessidade fisiológica, mostrando assim que estes mesmos pães e cestos cheios significam a multiplicação da salvação de toda a humanidade pelos séculos presentes e futuros até a volta do Senhor Todo-Poderoso, do Salvador, do Senhor da Glória. 7 pães entre 4.000 tempo, altura, profundidade e extensão da medida perfeita de Deus. São 4. Assim, com essas revelações, compreendemos as significações das medidas de Deus multiplicadas em números e exatos em sua sabedoria. Também representam os pontos cardeais, os 4 cantos de Deus. Eu acredito que vocês devem ter compreendido, né, como a própria palavra explica, né, o que significa a numeração 12, né, os 12 cestos, o que sobrejou, né, e também, né, como todos foram alimentados, assim, uma multidão que estava na presença do Senhor se alimentou, porque eles, naquele tempo, eles procuravam o Senhor para escutar a palavra da vida eterna, mas eles viram um milagre da multiplicação do pão que alimentava o corpo, mas nós, na revelação, vemos o pão que alimenta o espírito, né? Significando tudo aquilo, essa multiplicação que é a palavra de Deus para a salvação de todos os homens sobre a face da terra. E essa altura, extensão, profundidade, extensão, né? São as 4 medidas perfeitas de Deus, né? Sobre toda a criação, né? Restauração do altar. Está entendido? Amém? Eu acho que entenderam, né? Eu acredito que sim, né, meu irmão? Amém, glórias a Deus. Amén, entonces está bien. Restauración del altar. Con el Mesías en su templo, en el misterio de Cristo, cuidando de los suyos. Suyo no es de suyera, suyo es de Zeus, ¿está bien? Cuando escuchen esa palabra, suyo, es de Zeus. Suyo, esto es mío, eso es suyo. Eso es de você, ¿está bien? Con el Mesías en su templo, en el misterio de Cristo, cuidando de los suyos, su pueblo, sabiendo su pueblo, en ello todos como sacerdotes. Así estamos sirviendo en el misterio de los elegidos por Dios en la tierra, dentro del santuario, como raza escogida. Conocemos la restauración del tabernáculo en la tierra, como también es testificado este grande misterio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. En lo dicho de lo escrito arriba, aprendemos confirmando que desde el tiempo del derramar del Espíritu Santo de Dios en el mundo hasta hoy, se han pasado más de 20 siglos, 20 séculos, ¿no? Lapso que es el de las 62 semanas. Ahora va a falar de las 62 semanas. Falou de las primeras 7 semanas, ahora está falando de esas 62 semanas, ¿no? Y ya dio esa pauta al principio falando de la multiplicación de los países, porque en esas 62 semanas veio-se a multiplicar a palabra de Dios por medio de 20 séculos. Ahí sigo leyendo. Tiempo intermediario que habla Daniel del total de 70 semanas. Han sido estas 62 semanas en las cuales la gracia ha estado sobre los arrepentidos y por consecuencia transformados en hijos
de Dios, los cuales convirtiéndose han formado la iglesia del Señor, todos ellos siendo transfigurados como los hijos de Dios. Hoy son el cuerpo de Cristo en su iglesia en la tierra. Esto, el misterio de Dios, nos muestra que el periodo del tiempo de las 62 semanas son las que sellan los 2 milenios de evangelización del mundo por la iglesia. Puede leer esa parte, mi hermano. La restauración del altar. Restauração do altar. Com o Messias em seu templo, no mistério de Cristo, cuidando do seu povo, e neles todos como sacerdotes, assim estamos servindo o ministério dos escolhidos por Deus na terra, dentro do santuário. Como raça escolhida ou eleita, conhecemos a restauração do tabernáculo na terra, como também é testificado este grande mistério em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O relatado do escrito acima, através do relatado acima, aprendemos confirmando que desde o tempo do derramamento do Espírito Santo no mundo até hoje, se tem passado mais de 20 séculos, lapso que é dentro das 62 semanas, lapso que é o das 62 semanas, tempo intermediário que fala Daniel do total das 70 semanas. São estas 62 semanas nas quais a graça tem estado sobre os arrependidos e, por consequência, transformados em filhos de Deus, os quais, convertendo-se, têm formado a igreja do Senhor. Todos eles sendo transformados como filhos de Deus, hoje são o corpo de Cristo em sua igreja na terra. Neste mesmo mistério de Deus, nos é mostrado que o período de tempo das 62 semanas são as que selam os 2 milênios de evangelização do mundo pela igreja. Amém. Amém. Porque Daniel não fala desde o tempo dele até o Cristo tem 7 semanas, mas depois fala de um tempo intermediário de 62 semanas antes da última semana que vem o fim. Essas 62 semanas são os 2 milênios. Por quê? Alguém vai perguntar. Vai falar muito sobre isso, em que se confirma que essas 62 semanas são esses 2 milênios. Ô Juan, deixa eu fazer uma pergunta. De Daniel até Cristo... 7. São 7, que são o jubileu, né? Sim. Que Cristo vem trazer a possibilidade de nós entrarmos no descanso de Deus pela salvação. Sim. Certo? Então, esses 2 milênios de Cristo até hoje seriam essas 12 semanas posteriores, certo? Que seria o tempo da pregação através dos apóstolos, né? Da evangelização. 62 semanas. Só que essas 62 começa lá em Daniel. Então, a 62 começa desde Cristo. Se contamos de Daniel até Cristo, 7 semanas, depois temos que contar 62, um segundo período. Tá. São 7 semanas de Daniel até Cristo, de Cristo até hoje, são 62, e aí você chega... 62 semanas. Aí você chega no 69, que é o que está próximo da última semana, né? Da 70, né? Exato. Tá. 69, 62 semanas a mais de 7, né? 69, né? Aí depois a última ficaria uma semana só, né? Isso. Né, Pedro? Isso. Tá. Mas qualquer dúvida, me falam, por favor. Tá. Então, agora tem que seguir lendo, ¿eh? Porque en el tiempo del rey Darío el Medo,
el cual inició su reinado en Babilonia cuando tenía 62 años, como así lo confirma el Evangelio. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, Daniel 5:31. Y esto en señal y alegoría 62, que era la edad del rey Darío, para marcar los tiempos en que fue el fin del dominio de Babilonia con su caída, como en nuestro tiempo fue y será la época final del dominio de Babilonia existente, sistema político, militar, social, como religioso y filosófico global dentro del mundo contemporáneo. La edad de Darío nos muestra en señal cómo fue el tiempo del fin del exilio de Israel en Babilonia y después de esto retornando a su tierra para reconstruir el templo del Señor. 62, señal de culminación del exilio y comienzo de la restauración del templo en la tierra, levantando primero el altar de los sacrificios. Así sabemos por lo dicho arriba que 62 semanas representadas en la edad de Darío al término del imperio de Babilonia fue la culminación del sistema mundano que aprisionaba Israel. Concluyo, faço uma conclusão, uma exortação sobre o assunto. Quando Ciro ou Quiro, o persa, invade Babilônia, porque a palavra em Isaías sempre Deus fala como que se fosse o enviado, são palavras messiânicas quando se refere ao ungido dele, né? Quando fala de Ciro, né? O Quiro, né? Sabemos que quando Quiro ou Ciro domina a Babilônia, ele, né, coloca, não na história, né? Ele coloca alguém que era rei dos Medos ali, porque quem mandava mesmo, que era o rei de todos os dois impérios, Medo-Persa, era Ciro, mas ele colocou ali Darío, e ele tinha 62 anos, e a palavra, como vocês acabam de escutar, ele fala que ele tinha 62 anos. Mas por que a idade dele tem a ver com as 62 semanas de Daniel? Tem a ver em um todo. Por quê? Porque justo quando cai Babilônia, pela dominação, pela invasão dos medo-persas, né, ele conclui um tempo da promessa de Deus a Israel, dizendo assim, passarão 70 anos no exílio. E também falou para Daniel, 7 semanas, mais 62 semanas, se reconstruirán el templo y se pregarán en